Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vamos estudar sobre classes abstratas. Esse assunto é uma continuação dos estudos sobre herança e polimorfismo. Por quê? Classe abstrata é uma classe, como o próprio nome diz, ela é apenas um conceito, né? Ou seja, não pode existir um objeto dessa classe, porém ela é muito utilizada nas relações de herança. Então eu já adianto para vocês que uma classe abstrata não pode ter objetos instanciados e também uma classe abstrata pode conter métodos abstratos, que são métodos que não possuem implementação. Então, para exemplificar a utilização de classe abstrata, preparei esse modelo de classes. Percebam então que na UML a representação de um elemento abstrato é marcado com a fonte em itálico. Então, nesse caso, a classe empregado é uma classe abstrata e o método calcular ganho definido em empregado é um método abstrato. Então, eu consigo exemplificar isso aqui para vocês utilizando esse modelo. Então, nós temos as classes empregado salariado, empregado horista e empregado comissionado, que são subclasses de empregado. Essas classes são classes concretas. Então, eu vou vir aqui no Eclipse e fazer a implementação desse diagrama. Então, primeiramente, eu vou definir a nossa classe empregado. Eu tenho duas opções para definir uma classe abstrata. Eu posso vir aqui e marcá-la como abstrata, ou posso criar direto no código, colocando o modificador abstract antes de class. Então, com isso daqui, eu já estou indicando que a nossa classe empregada ela é abstrata. Então, os atributos são nome e CPF. Vou fazer os métodos getSet. E eu vou implementar o método abstrato, que é calcular ganho. Então veja que aqui eu não precisei abrir e fechar chaves, porque o método calcular ganho ele é abstrato. Se eu tentar fazer a implementação de um método abstrato, eu não consigo. Então o compilador vai gerar um erro para mim. Então esse é um dos motivos no qual não posso ter um objeto instanciado que pertence à classe empregado, porque eu não teria a implementação desse método calcular ganho. Então, para continuar o nosso exemplo, eu vou implementar as outras classes. O empregado horista, eu vou falar que ele vai herdar empregado. A partir do momento em que uma classe concreta herda uma classe abstrata, ela é obrigada a fazer a implementação dos métodos abstratos. Então aqui eu vou implementar o método calcular ganho. Eu sou obrigado a implementar. Então aqui vai parar de dar erro. O empregado horista vai ter o valor da hora de trabalho e o total de horas trabalhadas em um determinado período. Fazer os métodos getSet. E o ganho salarial de empregado horista ele vai ser calculado pelo valor da hora vezes o total de horas trabalhadas. E eu tenho que fazer também o construtor dessa classe aqui. Tem que passar o nome, o CPF, o valor da hora e o total de horas. Então aqui eu vou fazer uma associação simples. Então a nossa classe empregado horista já está pronta. Eu vou fazer as demais classes. Eu já adianto que vai ser bem parecida com a implementação dessa. Segunda classe é empregado salariado. Que eu já posso falar que ela vai herdar de empregado. E aqui já está marcado para implementar os métodos abstratos. Então ao criar, já vai estar tudo pronto aqui.
Empregado salariado tem o atributo que é o correspondente ao valor do salário mensal. Vou fazer os getSet desse atributo e aqui já vou retornar apenas o salário mensal. Vou fazer o construtor e vou fazer as associações dos elementos que foram passados pelo construtor aos atributos. Classe empregado salariado já está pronta. Agora a próxima classe é o empregado comissionado. Então eu tenho o valor total de vendas e a taxa da comissão que esse empregado vai receber. Fiz os getSet desses dois atributos e agora vou calcular o ganho dele. O ganho é o que? É total de vendas que ele realizou vezes a taxa de comissão. A taxa de comissão é a taxa sobre 100. Vou fazer o construtor. Vou passar da mesma forma que eu fiz nas outras classes. Nome, CPF, agora total vendas e taxa comissão. Taxa comissão é um inteiro, total vendas é um double. Aqui vou fazer as atribuições. Empregado comissionado está pronta. Agora vamos fazer uma classe de teste para a gente poder testar essas situações. Eu vou declarar um objeto de cada tipo de empregado e vou mostrar no console o valor do salário de cada um deles. Então estou criando a classe teste, marquei que ela possui o método main. Então eu tenho o empregadorista, João, CPF 23, hora de trabalho dele, valor da hora de 15, e ele trabalhou no mês 100 horas. Próximo empregado, ele é um salariado, que é a Maria, tem um CPF X e o valor do salário mensal dela é de 3.500. E o último empregado é o empregado comissionado, é o Beneclei. Ele tem o CPF dele. Vamos supor que no mês ele vendeu 40 mil reais e a taxa de comissão dele é de 5% sobre as vendas. E aqui eu vou mostrar o valor de salário de cada um deles, que é o método calcular ganho. Vou executar. E tem aqui. Primeiro é o do empregadorista. A hora de trabalho dele é de 15 reais e ele trabalhou 100 horas. Então é 15 vezes 100, que dá 1.500. Segundo empregado, ele tem um salário fixo, que é de 3.500. E o terceiro empregado recebeu uma comissão de 5% aplicada a 40 mil reais. Então perceba que eu tenho 3 qualidades de empregados diferentes e todas elas herdam da classe empregado. Aí para finalizar, perceba que eu não posso instanciar um objeto do tipo empregado. Olha a mensagem de erro aqui, ó. O próprio compilador já barra, fala que não pode instanciar o tipo empregado, porque ele é abstrato, só por isso. Beleza, pessoal? Então, utilizem o recurso de classe abstrata sempre que possível e quando você realmente quer determinar
que uma classe possui apenas parte de uma implementação e você queira garantir a responsabilidade do restante da implementação para outras classes. Beleza? Então é isso. Grande abraço!